Gente, de verdade, olha só, não parece que eu tenho muito mais bolsa desse lado do que desse? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Make After Fun. Para quem não me conhece, eu sou a Ale Bevilacqua e seja muito bem-vindo. Vou começar esse vídeo já com o corretivo do lado direito, porque é a continuação daquele outro vídeo. Vou mostrar para vocês 4 dicas de como fazer a cobertura de uma olheira um pouco mais acentuada, certo? Fica aí que eu acho que você vai gostar. Vou tentar mostrar agora, gente, como eu falei no início do vídeo, uma forma, aspas, mais rápida de fazer a cobertura de olheiras um pouco mais profundas. Qual é a minha dificuldade em falar, em mostrar para vocês? Eu não tenho olheiras muito profundas. Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é que assim, eu não vou conseguir cobrir a minha olheira com um corretivo mais claro. Primeiro ponto. Se o seu tom de pele parece com o meu, como é que você vai saber se o seu tom de pele parece com o meu ou não? Seguindo a dica de uma de vocês, eu vou deixar linkado aqui no box de informação o link do blog, aonde eu coloco todas as bases que eu uso e quais as cores. Pelas cores das bases é possível você saber se o seu tom de pele se aproxima ou não do meu, certo? Bom, a gente não consegue fazer a correção de uma olheira com um corretivo mais claro. Por quê? Porque ela vai acentuar a olheira e não disfarçá-la. Para eu conseguir cobrir a olheira de uma forma mais efetiva, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher um corretivo exatamente do tom da minha pele ou algum corretivo colorido, mas aí já exigem outras informações que nesse momento, nesse vídeo, eu não consigo colocar. Se você quiser que eu dê essas informações, deixa aqui embaixo, comenta aqui, que aí a gente pode preparar um vídeo um pouco mais específico com essa questão das cores e das olheiras. Bom, partindo do princípio que a sua olheira é só um pouco mais profunda e que ela é um pouco mais marcada, que ela não difere tanto do tom da sua pele, né? Você consegue fazer a cobertura dela utilizando um corretivo no tom da sua pele ou um pouquinho mais escuro. Eu estou desse lado já com o corretivo, como eu falei para vocês no início do vídeo, com o corretivo. Eu vou usar aqui, gente, corretivos nacionais, ou seja, que a gente consegue encontrar em qualquer lugar e mais baratos. Você pode fazer isso com qualquer corretivo que você tiver. Se você estiver disposta a comprar um corretivo da NARS ou um corretivo da Tarte, beleza. São corretivos que são próximos, ou seja, eles têm uma alta cobertura e você vai achar uma gama de cores relativamente boa. Tá? Se relativamente boa é porque não atende a todo mundo, mas atende uma parte da população. Eu vou usar hoje o corretivo da Ruby Rose de alta cobertura. Por que de alta cobertura, gente? Quanto mais fino for o seu corretivo, a não ser que ele tenha uma capacidade de pigmentação muito alta, o que a gente não tem achado muito em corretivos nacionais, você vai ter que optar por um corretivo de alta cobertura para poder camuflar realmente a olheira. Ao camuflar realmente a sua olheira, você saiba já de antemão que sim, você pode ter neste momento um leve acentuado das suas linhas de expressão, a não ser que você utilize algumas técnicas para espalhar o corretivo e ele ficar um pouco menos denso. Se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui o vídeo onde eu falo desse corretivo aqui, como é que eu espalho ele, que eu acho mais fácil de espalhar sem que ele fique acumulado. Bom, voltando, eu já estou com esse lado aplicado e eu vou aplicar do outro lado o mesmo corretivo em um tom mais claro e vou passar a base para vocês verem como é que fica diferente, certo? Esse é o L2, ele é mais claro do que a minha pele, eu uso ele para iluminação e não para cobertura. Então, o que é que você vai fazer? apliquei o mais claro. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas pra mim aqui no espelho
tá muito nítido que desse lado eu consigo ver até a marcação da minha possível bolsa, certo? E ele acentua tudo que eu quero disfarçar, ou seja, ele marca mais as minhas linhas do que desse lado. Desse lado, assim, eu consigo ver as minhas linhas de expressão, eu sei que eu tenho a mesma bolsa aqui, eu tenho desse lado também, mas vocês estão vendo como fica muito diferente? Então essa é a primeira regra básica. Se você tiver que fazer a cobertura da sua olheira, opte sempre por um corretivo do tom da sua pele e não o mais claro. O mais claro você pode deixar para usar depois que você aplicar a base. Se sua olheira ainda for mais densa e mais profunda do que essa, você pode sim aplicar a base por cima do olho para que haja uma cobertura maior da sua olheira. Nesse caso, eu sugiro uma base leve. Eu vou usar essa daqui da Revlon, que é uma base super leve. Eu já falei dela aqui em um outro vídeo. Se vocês quiserem que eu faça uma resenha dela, vocês comentem aqui embaixo que eu faço uma resenha só dela. Mas essa é uma base super levinha, uma base bem antiga. Ela não é baratinha, ela custou R$90. Eu comprei ela na farmácia aqui em Brasília. Mas assim, ela tem uma cobertura boa, ela dá uma disfarçada boa nos poros e ela não deixa a pele seca, esturricada. Vou aplicar para vocês verem. Base aplicada, você pode aplicá-la do jeito que você achar melhor. Eu gosto muito de aplicar com o pincel, esse é um pincel Kabuki. Mas você pode aplicá-lo com os dedos, você pode aplicar ele com a esponjinha. O jeito mais fácil é aquele que você se adapta melhor. A única ressalva é, quando você já estiver com o corretivo por baixo, você não precisa pôr base e aí vir com a base aqui em cima. Você usa o resto da base que você está aplicando no rosto para com batidinhas bater em cima do olho. Batidinhas porque se você arrastar, você vai tirar o corretivo. E a ideia é que você não retire o produto, é que você aplique outro produto por cima. Dito isso, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas pra mim, novamente, aqui no espelho é muito nítido que desse lado eu consigo ver a minha olheira e desse lado não. Porque aqui eu apliquei o corretivo no tom da minha pele, que é o L3. Aqui eu apliquei o corretivo por baixo, o corretivo de iluminação, que foi o L2. Então, assim, não adianta eu querer cobrir a minha olheira com o corretivo mais claro. É a primeira informação que a gente tem que ter. Eu vou mostrar, vou trazer mais pra frente pra vocês verem como fica muito mais demarcado essa área do que essa. Gente, de verdade, olha só, não parece que eu tenho muito mais bolsa desse lado do que desse? Aqui a ruga tá muito mais aparente do que aqui. Eu não tô com pó, a única coisa que eu fiz foi passar o mesmo corretivo nos dois lados do rosto. A única diferença foi a cor do corretivo. Olha a diferença que dá. Desse lado parece que eu dormi mal ou que eu chorei porque meu olho tá inchado. Olha a diferença desse lado. Desse lado, sim, eu tenho linhas, sim, eu tenho uma pequena bolsinha se formando aqui embaixo, mas não parece que eu chorei rios de lágrimas. Então, essa é a segunda dica que eu ia falar pra vocês. A base você passa no rosto inteiro e aí você vem com batidinhas e passa com batidinhas a base aonde você já havia aplicado o corretivo, para que ele não seja retirado. Até agora nós já falamos 3 coisas. Primeira, escolha um corretivo para passar por baixo da sua base, um corretivo no tom da sua pele ou um pouquinho mais escuro. Segundo, use uma base leve. E o terceiro é, você sim pode passar a base por cima de onde você já utilizou o corretivo, desde que essa base seja leve.
e você aplique ela com batidinhas onde você já estiver usando o corretivo, certo? Muito bem. Quarto ponto, posso fazer a iluminação? Sim, você pode fazer a iluminação. Como você vai fazer essa iluminação? Aí eu vou usar o mesmo corretivo, o L3, o L2, que é o mais claro, e vou mostrar para vocês como é que eu faço a iluminação. Supondo que a sua olheira está aqui, certo? Ou seja, aqui, onde está essa bolsa, que não existe, mas parece que eu tenho. Eu vou aplicar o corretivo onde? Eu vou aplicar o corretivo aqui embaixo. Bem longe de onde eu apliquei o primeiro corretivo, ou seja, bem longe de onde eu apliquei o primeiro corretivo. Não vou passar aqui, eu vou simplesmente passar um pouquinho dele aqui embaixo, dos dois lados. Para quê? Para vir depois com os meus dedos ou com uma esponjinha úmida, se você quiser, e vou dando batidinhas, eu vou espalhar ele primeiro ao redor dos olhos e aí depois eu vou subindo, depois que ele já estiver espalhado, eu vou subindo para próximo da minha linha dos cílios inferiores. Pronto. Desse lado continua marcado, eu continuo vendo aqui uma mancha meio acinzentada aqui e uma bolha bem aqui desse lado. Desse lado eu só vejo as minhas linhas normais e a área que ficou mais iluminada desse lado. Vejam a diferença, gente, que a simples ordem dos produtos vai fazer no seu rosto. Então, 4 dicas, gente, 4 dicas básicas com 2 produtos que são muito em conta, ou seja, são os 2 corretivos da Ruby Rose. Então, R$30 você vai usar isso aqui pelo resto da sua vida, porque ele dura muito, ele rende muito, ele é bem espesso. Então, assim, com um produto nacional, você consegue esse tipo de cobertura. Novamente, se você tem a oportunidade de comprar um corretivo mais caro, um corretivo importado, ótimo. As dicas, elas são independentes, elas não servem só para esses produtos mais baratos, servem para qualquer produto. A minha ideia é sempre trazer produtos em conta para gente que não quer ou não pode dar R$140 num corretivo importado. Mas lembre-se sempre da ordem dos produtos. Eu vou terminar essa maquiagem aqui e volto já já para falar com vocês. Então esse foi o vídeo, meus amores. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Essa maquiagem aqui foi toda testando produtinhos novos, alguns que eu adquiri lá na nossa amiga aqui de Águas Claras, Sempre Diva. Vou deixar linkado o endereço do Instagram dela aqui embaixo. E se vocês quiserem que eu mostre pra vocês como é que eu fiz essa maquiagem usando somente 2 palhetas e um batom, e o rímel, obviamente, comenta aqui embaixo que eu conto pra vocês, certo? Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que o nosso canal cresça muito e assim a gente possa atingir cada vez mais e mais pessoas. Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo e até o próximo vídeo.